Olá, queridos em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, bem como a presença do Espírito Santo, esteja com vocês. Que o Senhor continue lhe assegurando sua presença, sua proteção e a provisão diária. Resolvi gravar para nós este vídeo, para nós ponderarmos um pouquinho como que nós temos vivido esse tempo de pandemia. Então tudo começa com a epidemia ali em Wuhan, na China. E antes de nós pensarmos o que isto seria, ela já estava se alastrando e tornando-se uma pandemia. Chega-se nos Estados Unidos por volta de 19 de fevereiro e a princípio parecia que nós estaríamos prontos para lidar, todo o país estaria pronto para lidar com essa realidade. Mas hoje os Estados Unidos é número 1 em mortes e acontecimentos aí da presença do vírus. E infelizmente essa pandemia já chega à colheita de mais de 2 milhões de pessoas. E nós precisamos, mais do que nunca, nos assegurar de que esse tempo, quem sabe, profético, o Senhor continua sendo aquele que nos protege e aquele que nos guarda e aquele que estará sempre conosco em todos os momentos. Assim que a epidemia tornou-se mais presente e alarmante, a igreja BCC logo se juntou e começou a preparar planos de como haveríamos de agir como igreja, como irmãos em Cristo, e nós começamos a estudar como seria a nossa ação em momentos em que a intervenção como comunidade e como irmãos em Cristo deveria mais do que nunca ser presente nos lares, nas famílias. E nós pensamos na eventualidade de possíveis agravantes como o contrair do vírus. E em pouco tempo nós ficamos sabendo da morte do Israel que esteve conosco por um tempo, e depois da professora Caroline. E isso nos assustou, porque de repente nos vimos mais próximos desta realidade. Todavia o Senhor nos encorajou a não temer e a continuar. As conexões nós tornaram-se virtuais e o Senhor nos concedeu aí palavras de encorajamento, palavras de orientações e instruções durante esse tempo. Em se pensando na vida de imigrantes, sabendo que muitos de nossos entes queridos estão distantes, logo veio também, ou vieram as preocupações, como eles estariam. Mobilizando-nos em oração toda semana e através do ensino da palavra de Deus, nós nos imbuíamos de algo que só Deus para nos conceder, de uma fé, de uma esperança de que o Senhor está conosco e que estaria conosco em todo esse tempo. Logo no início, juntamente com as pregações, surgiram aí pequenas vinhetas como gotas de esperanças, 5 minutos de fé. Nós tivemos os nossos líderes de departamento, dos departamentos, dirigindo-se a cada um dos liderados aos departamentos, e tivemos as nossas reuniões com o Zoom e ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. Graças a Deus que esses meios de comunicação têm nos dado a condição de manter essa unidade. Não esquecemos de você, de sua família, e dentro da condição pastoral nós temos concentrado em condições de urgência, como a saúde, a intervenção
diante da necessidade aí, de famílias que ficaram doentes, as famílias em lutos, e ficamos aí atentos a essas urgências. Não esquecemos de você, que aparentemente não teve aí uma presença física, pastoral, mas não esquecemos de você em oração, em telefonema. E se porventura algum dos nossos se sente fora de toda essa nossa atuação, quer seja pastoral ou da liderança, esteja certo, nós não esquecemos de você. Esta epidemia tem acontecido nesse período de Páscoa. É incrível. E período de Páscoa nos reflete a realidades como colheitas, mas também sofrimento do Cordeiro. Como momentos de celebração, mas também momentos de reflexão. E logo em seguida, nossa pregação direcionou a este ponto, quando começou a Páscoa. A Páscoa começa no momento de uma pandemia ou de uma epidemia ali no Egito, alastrando em todo o país, causando ali problemas econômicos, problemas políticos, estruturais. Mas ali nós vemos que um povo contava com a presença de Deus, com a proteção de Deus, com a intervenção de Deus. Então, para nós, essa Páscoa, nesse tempo de epidemia, significa Deus conosco, nos trazendo libertação. Deus conosco, nos trazendo ali a proteção. Deus conosco, nos dando a consciência que a vida continua, que Ele está sempre para nos tirar de uma escravidão do medo, a escravidão aí da insegurança, e nos dando o entendimento que a vida continua nessa realidade, quer seja um deserto a seguir, um mar a atravessar, lições a apreender, mas Ele continua. Ele continua sendo o Deus da Páscoa, e Jesus continua sendo o Cordeiro da Páscoa. O pão sem fermento nos traz um alerta a não sermos vencidos aí pelos fake news, as preocupações incessantes, vindo como fermentos que nos prejudicam. As ervas amargas, significando que nós somos susceptíveis e sujeitos também ao vírus, sujeitos a enfermidades e às lutas. Mas o Deus da Páscoa continua conosco. O Deus da intervenção continua conosco. Querido, a parte das reuniões de orações via Zoom, via Facebook, a palavra de pregação nos cultos ao vivo, que nós recomendamos a todos vocês, aquilo que Deus tem nos dado. Não subestima, porque a responsabilidade que pesa sobre nossos ombros, ela gera, pelo Espírito Santo, a palavra que você precisa, que nós precisamos neste tempo. Na peregrinação de Jacó, de Betel a Peniel, nos trouxe lições tremendas de entendimento. Que a vida é uma peregrinação. Ele, como imigrante distante de entes queridos, de famílias, ele seguiu um percurso onde aprendeu lições em tempos de adversidades, em tempo de formação de família, responsabilidade paterna, responsabilidade no trabalho. Jacó viveu a história de todos nós. Você que nos acompanhou e está ciente que Deus tem falado conosco através de sua palavra. Jacó, nesse tempo de adversidade, ele teve um encontro consigo mesmo. Ele conheceu a si mesmo. Enquanto ele não experimentou uma luta interior e uma luta com o próprio Deus, ele não venceu a sua própria natureza. Ele não venceu o medo e a insegurança de que a sua história de vida haveria de reclamar vingança da parte do seu irmão.
Jacó é a história sua, é a história de todos nós. Nós aprendemos nos tempos difíceis. Nós aprendemos nos tempos de provação. Esse é um tempo de prova. Somos provados como líderes, somos provados como pais, somos provados como governantes, somos provados como professores, somos provados como indivíduo, aprender como a disciplinar e como lidar e como administrar esse tempo. Esse tempo, em tempo em que estamos vivendo, não é um tempo que está limitado somente a essa história da igreja neste século. A igreja já passou e tem passado por muitas outras situações pandêmicas, perseguições, mas em todas Deus mostrou a sua presença. Deus confirmou a sua presença. Para aqueles que haveriam de enfrentar morte, que haveriam de enfrentar perseguições, Ele deu força, deu condições para as pessoas. Se você haverá de passar esse tempo, esteja certo, Deus tem lhe dado condições para passar. Esteja atento, esteja aí em sintonia com o Espírito Santo nesse tempo de Pentecostes. São as lições que Deus tem nos dado neste momento. Nós vivemos um tempo também de Pentecostes na epidemia. O Espírito Santo conosco é o mesmo Espírito que esteve com a igreja nos seus primórdios. Lá estava o Espírito Santo para ajudá-los a serem testemunhas diante das perseguições ou adversidade. Lá estava o Espírito Santo para trazer a igreja em unidade, em companheirismo. Lá estava o Espírito Santo diante das mortes. Lá estava o Espírito Santo conduzindo a igreja, os apóstolos, os membros, entendendo o plano salvífico de Deus. É tempo de pandemia? Sim. É tempo pandêmico? Sim. Mas é tempo de Pentecostes. O Espírito Santo está conosco. E Jesus havia orientado a sua igreja, o seu povo. Olha, vocês fiquem em Jerusalém, revistam do poder de Deus. O Espírito Santo para a sua vida é o poder de Deus, que lhe assegura esta graça para administrar a sua casa, o seu lar, a sua vida. Esses momentos que estamos passando de adversidades. Você não está só. O Espírito Santo está com você. A igreja não esqueceu de você, mas sobretudo Deus não esqueceu de você. E nós estamos juntos em oração, em estudos bíblicos, na pregação da palavra. E estamos à sua disposição, pastoral, como líderes, como pastores, para estar com você. Não sofra sozinho, não se sinta sozinho. Não espere só nós conectarmos com você. Conecte-se conosco também, com toda a comunidade. Nesse domingo vamos celebrar o Pentecostes com palavras de esperança, de que o Espírito Santo estará sempre conosco, nos mostrando a presença do Pai, que é zeloso, a presença do Cristo, a presença do próprio Deus. E lembre-se, quando Jesus ali ele pregou ao seu povo, ele não disse que estaria livrando-nos de tudo. Mas ele diz assim, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem e ergam a cabeça, porque está próximo a sua redenção. Redenção das preocupações, redenção diante das inquietações desta vida, redenção da própria situação em que nós nos encontramos. Redenção é tirar do lugar onde você se vê como vítima, como aquele que está quase perdendo as forças, ou aquele que não está conseguindo ver saída. Deus tem a redenção para a sua vida. Você é parte da igreja, você é parte do corpo de Cristo.
E Deus preocupa com você e com sua família. E nós estamos juntos. Que estejamos prontos para socorrermos uns aos outros na necessidade de cada um. Nós somos o povo de Deus, a família de Deus, com você. Acautelai-vos e não estejai-vos, pois, inquietos diante das notícias ou dos acontecimentos. É necessário que estas coisas aconteçam até que o Senhor venha. E derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens sonharão. Vossos jovens profetizarão, vossos velhos sonharão. E o Espírito de Deus é derramado para que você seja a palavra profética neste tempo de testemunho. E Jesus disse, e derramarei o meu Espírito sobre todos. A unção do Espírito Santo estava sobre ele, confirmando Isaías 61. Ele veio trazer liberdade aos cativos, aos prisioneiros, e visão aos cegos, vida aos cegos, entendimento à sua igreja. Que esse é o tempo em que Deus está trabalhando com o seu povo, com a sua igreja e com a terra. É o sabático espiritual. Gostaria de orar com você nesse instante. Senhor Jesus, eu coloco a vida deste irmão, desta irmã, na presença do Senhor. Oro para que este lar seja estabelecido na palavra de entendimento e discernimento. Cada pai, cada mãe esteja consciente de que esta responsabilidade os coloca na posição de guardiões da fé de seus filhos. Pai, sustente cada lar, cada família, trazendo-lhes os recursos e os meios, o trabalho cotidiano para o ganha-pão. Livra-nos, Senhor, do mal. Dá-nos, ó Pai, a tua bênção. Que a graça do Senhor repouse sobre nós, sobre a vida de cada um, nos trazendo esperança em tempo de tantos acontecimentos trágicos neste mundo. Haja fé, esperança e amor, virtudes estas que nos unem. Em Cristo Jesus nós oramos, pedindo a tua bênção. Seja confirmada pelo Espírito Santo. Receba o nosso abraço. Entre em contato conosco em suas necessidades prementes, urgentes, ou entre em contato conosco para uma pequena aproximação, nem que seja com máscara, mas de coração. Um grande abraço.